eu estou usando muito o TVPH ultimamente, mas esse vídeo dele ficou muito bom e eu tenho que fazer o react desse vídeo com vocês. O terceiro react do TVPH que nós faremos no canal, mas eu quero fazer só uma coisa, acabou o Xbox no Brasil, porque eu acho que ficou muito bom esse vídeo e tem uma discussão muito boa, obviamente sobre o aumento do preço do Game Pass, né, que é a assinatura do Xbox, que é como se fosse, né, o Netflix de jogos, que tu assina para ganhar vários jogos mensalmente. E vamos nessa. Com efeito imediato, a Microsoft dobrou os preços das assinaturas Xbox Game Pass aqui no Brasil, com destaque para o Game Pass Ultimate, o único plano que oferece lançamentos já no dia 1, que passou de R$ 59,90 ao mês para R$ 119,90 ao mês. Com certeza, ao longo do... Assim, pessoal, ele tá explicando ainda, mas vocês já se ligaram que 120 por mês, anualmente, é quase R$1.400, é isso? Talvez até um pouquinho mais. Isso é basicamente, eu não sei quanto é que tá custando um Xbox, assim, né, zerado e tal, mas dá alguns anos de espera, e como a gente já comprovou, né, quando a gente fez aquele vídeo que o Leão tava falando de jogar em atraso, o brasileiro joga em atraso, então pra tu ter acesso à assinatura, tu esperaria uns 2 anos e tal, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, pra ter um Xbox zerado, né, tu tá tipo, sei lá, tipo fazendo um aluguel de videogame nesse ponto, é grana demais. Anos, essa frase já foi usada na internet afora como uma hipérbole, um exagero, ou então como mero caça-cliques, mas eu quero dizer isso de verdade. Hoje eu tenho só uma coisa pra dizer a esse respeito. Acabou o Xbox no Brasil. Até semana passada, quando alguma pessoa me perguntava em qual console ela deveria investir pra começar a jogar, eu dizia, cara, o melhor custo-benefício é de longe o PC, mas se você realmente quiser um console, um Xbox com Game Pass, você fica bem na fita. Mas agora o PC é a única plataforma que dá pra recomendar pra uma pessoa dessas sem destruir completamente a ética. A única coisa que ainda dava valor pro Xbox console era o Game Pass. O acesso a uma tonelada de jogo de qualidade, incluindo muitos deles direto no dia 1, por R$60 mensais. E isso aí era um baita valor, porque eu conseguia recomendar o Xbox, mesmo tendo uma tonelada de coisa negativa do outro lado da balança. Por exemplo, eles nem vendem o videogame no Brasil mais. Vira e mexe, o PlayStation 5 tá mais barato que o Xbox Series S, que é teoricamente o modelo de entrada da geração, e o Series X nem se fala, né? Ele custa pelo menos R$1.000 a mais do que o PlayStation. E se eu lembro, eu não sou muito dos consoles, né, pessoal? Mas se eu não me engano, esse Series S é o que não tem CD, né? É o que tu só baixa jogo, usa o Game Pass ou compra jogo online. Então é total, né, o pesadelo do Adriano lá do Canal Tech, que não tem mais mídia física de jeito nenhum. E daí tu descobre, né, que se tu tinha só o Game Pass e pagou tudo isso por um Xbox, e aí agora não vai mais assinar o Game Pass, tá ligado? O negócio vai virar um peso de papel. Claro, tu pode comprar jogos avulsos, mas puta que pariu, né? Eles estão prometendo trazer os novos ROG Xbox Ally pro Brasil no ano que vem, mas os preços que estão sendo praticados lá fora já são completamente desvairados, até mesmo para a realidade de quem ganha em dólar. Então não existe nenhuma possibilidade disso ser viável aqui no Brasil. A única coisa que um portátil de $1.000 vai render por aqui vai ser as risadas que a gente vai dar quando a Microsoft anunciar o preço disso em reais. A Microsoft também... E até eu ia dizer, um colega de trabalho me mostrou que comprou esses dias um desses ROG aí, só que é o que vem da China, tá ligado? Então é bem mais barato, ainda é relativamente caro, eu não lembro, cara, acho R$1.000 e poucos, eu não sei, vocês procurem aí nas AliExpress e tal, tem que dar uma pesquisada boa, porque realmente é difícil saber se tá comprando a coisa certa, né? Mas tem umas versões paralelas desses consoles que na realidade é um PC num formato de Nintendo Switch, ou vocês podem lembrar aquele Shield da Nvidia também, que eu esqueci o nome que tinha, e daí a versão desse aí, só que, enfim, paralela da China, e daí vocês podem botar um Steam, pode botar a Batocera, pode botar essas coisas pra rodar jogo de PC no console, eu acho bem maneiro. Também não lança mais mídia física no Brasil, o que significa que você não tem nem a possibilidade de acessar promoções no varejo, que é algo que quem tem PlayStation 5 e Switch usufrui bastante pra ficar em dia com os jogos. E claro, tem o elefante na sala. O Xbox não tem mais exclusivos. A Microsoft abriu mão da exclusividade de seus jogos e eles agora aparecem até mesmo na plataforma que era concorrente direta do Xbox. E agora, com o preço do Game Pass dobrando, tudo que essa plataforma tem para oferecer, você encontra mais barato e com mais qualidade em outros cantos.
A Xbox fez um bem danado pra indústria brasileira, colocou muita gente pra jogar jogo legal a preços bons, mas infelizmente com a notícia de hoje, tudo isso acabou. Não existe mais motivo pra entrar nesse ecossistema agora. Se você já está nele, talvez consiga justificar pra si mesmo continuar, mas é um cálculo que não faz qualquer sentido pra quem tá fora. R$ 1.440 ao ano é o que custa agora pra você usufruir de todas as promessas do Game Pass. Talvez o PC Game Pass, que também dobrou de preço e agora custa os R$60 que custava o Ultimate antigo, seja o último produto de todo o serviço que ainda se justifica. Mas Isso é muito foda, né? Porque tinha que ter uma vantagem pra ter o console. Eu não consigo entender isso. Como é que o Game Pass do PC ainda vale mais a pena? Porque o PC, no geral, vale muito mais a pena que o console. A única coisa que não vale a pena é que, geralmente, né, o meu PC tá aqui no escritóriozinho que eu uso pra trabalhar e fazer as lives. E daí, eu gostaria que ele estivesse na sala, né? Mas daí, enfim, tu pode usar Steam Play, tu pode... botar uma conexão de rede no computador ali e passar pela Steam. Tem N maneiras de fazer isso. Inclusive, tinha uma época que as TVs, Smart TVs da Samsung tinham app do Steam Play e tu podia literalmente compartilhar a tela do teu PC e ver na TV. Aparentemente esse app saiu. E não tá mais funcionando, mas daí tu podia ter uma Smart TV da Samsung e passar o teu computador pra sala. Então eu fico pensando que, tipo, o console deveria ser o contrário, tá ligado? Eles deveriam ter conseguido manter ou abaixar o preço do Game Pass no console pra recompensar quem tem o negócio que é feito só pra jogar, entendeu? O PC não deveria ser a coisa que te dá a maior vantagem. Não tem nada a ver com os consoles Xbox, né? E isso tudo é a definição de tragédia anunciada. Isso é algo que nos vídeos do TVPH, nas lives do TVPH, a gente trata como uma inevitabilidade há anos. Em dezembro do ano passado, em um vídeo em que eu analisava a, então, atual situação do Game Pass, a gente terminou o papo assim. O Renato falou, puxei um cabo HDMI de 10 metros. Cara, não é tão ruim essa ideia. Tipo, literalmente, se eu fizesse um buraco na parede aqui, que já é de gesso, né? A gente colocava facinho um cabo HDMI pra sala. Então, se a minha esposa estiver ouvindo isso, ela deve estar assim, puta que pariu, o cara vai puxar. Esse desgraçado vai esburacar a nossa parede, mas é uma boa ideia, gostei. E controle o wireless, né? Tu pode usar o controle de Play 4, o controle do Switch, aquele Pro Controller serve pra isso. Acho que a Steam tem o próprio controle que é wireless. É boa essa ideia. Sim. Em fevereiro desse ano, o Phil Spencer celebrou que o Game Pass tinha ultrapassado a marca de 34 milhões de assinantes. Só que tem um ponto-chave aqui, que em 2022, 2 aninhos atrás, a Microsoft falou que o plano para o Game Pass era chegar em 2030 com 100 milhões de assinantes. Que é impossível. Eles não vão dobrar esse número em meia década. Então, qual que é o caminho pra frente pra esse negócio? Como que eles vão reverter isso nessas metas que eles estipularam lá atrás? Piorando ainda mais o serviço. Eu realmente acredito que a tendência é que esse sucateamento do Game Pass se intensifique cada vez mais. Mas eu não tô aqui hoje pra ficar dando volta olímpica em torno de notícias. Que eu ia dizer assim, ó, infelizmente o PH do passado, o que ele tava falando ali, é o que a gente tá notando com todos os serviços que são assinatura, que é a merdificação. Esse termo é muito legal. Esse é o poder das palavras, pessoal. Isso é uma coisa que a IA não consegue fazer, que é criar um termo legal e que entra no vernáculo das pessoas. A merdificação, né, que é aquilo, o serviço piora para as pessoas que estão usando e geralmente, né... Geralmente sempre tem 3 partes. Alguém que está trabalhando dentro do serviço que fica ruim, alguém que está comprando que está ruim e a empresa que está tirando uma taxa maior. No caso, eu não sei direito como é que está ao lado dos desenvolvedores que botam e recebem seus jogos no Game Pass. Se eu tivesse que chutar, deve ter alguma treta aí. Os desenvolvedores talvez não estejam ganhando tanto quanto deveriam aí, principalmente quem trabalha dentro do mercado, mas eu não sei. Mas essa mertificação do serviço de assinatura, ela é muito inevitável, né? Porque, tipo... tudo vai virando assinatura. E daí tem muito a vontade, né? A tentação da empresa, tipo, pensar, olha, esses clientes são todos cativos, mês que vem vai renovar a assinatura deles, eles vão dar o dinheiro todo de novo, então a gente pode ir aos poucos, né? Aumentando a temperatura da água do sapinho, até o sapinho não perceber que ele tá sendo cozido. E por isso que é tão estranho esse negócio do Xbox também, deles pensarem assim, vamos subir de supetão. Óbvio que o PH sabia, vai merdificar, não tem como não, mas essa subida de supetão... não consigo pensar como não sai pela culatra, sabe? Porque daí as pessoas, não, ok, pra mim não dá agora, eu vou ter que parar de assinar.
vamos boicotar mesmo, o pessoal fica puto e isso é o que é mais estranho, mas o PH do passado estava certo, corretíssimo, fez as previsões, né? Sigam esse homem. Notícia ruim, até porque qualquer pessoa que não é um fanboy, que mora com a cabeça no país do algodão doce, já sabia que ia acontecer, tudo isso foi telegrafado. E na verdade, eu nem posso dizer que eu previ isso, porque naquele mesmo vídeo eu ainda falei isso aqui. Vai ser pouco a pouco, eles vão aumentar um pouquinho o preço, eles vão tirar um benefício aqui. Eu não tinha chegado até aqui o vídeo, hein? Então eu previ o que o PH do passado falou, talvez eu lembrasse que ele falou exatamente o que eu disse. Vão, né, tirar alguma outra coisinha ali, algum joguinho especial vai sair por fora, vai ter coisinhas assim que no fim do ano, talvez em 2025, a gente fale de uma piora ainda mais dramática do que a que rolou em 2024. Eles não foram piorando de pouco em pouco não, cara, foi facada no coração de uma vez só. Mas mesmo com a derrocada do Game Pass sendo algo telegrafado, eu sei que tem gente por aí que vai se dizer chocado com o que aconteceu, porque afinal, aconteceram muitas coisas legais no Game Pass ao longo desse ano, né, teve um monte de jogo legal que entrou pro catálogo do serviço, como por exemplo Clair Obscur. Então como que do nada a Microsoft resolve mudar os termos do acordo? E a questão é que essa turma não percebe que essas decisões não são tomadas imediatamente antes de serem anunciadas. É um planejamento de meses. Anos. É algo meio óbvio, né, mas que nem todo mundo tem internalizado. A Microsoft já sabia que teria esse aumento brutal de preço lá atrás, provavelmente no momento que a compra da Activision do Call of Duty foi aprovada. Só que você não bota isso no colo do consumidor de cara. Você vai amaciando o terreno, vai dando umas vantagens, coloca jogos legais por um tempo, cria um clima e aí você solta a bomba. Mas enfim, beleza. Essa é a realidade do Game Pass, essa é a realidade do Xbox agora. Eu não acho que vale a pena ficar martelando em cima disso por muito tempo aqui no vídeo, porque, de novo, é algo previsível. A gente já sabia que isso ia acontecer, porque esse, desde o começo, é o modelo de negócios. O Game Pass sempre foi um Uber da vida, que começou oferecendo preços absurdamente baratos até crescer até um certo ponto, e depois o que ele faz não é melhorar a qualidade do serviço, e sim aumentar exponencialmente o preço. Nós estamos conectados psiquicamente, porque o maior exemplo de merdificação de todos que eu tava falando é o Uber, né? E é isso, começa muito bom e daí tu vai piorando aos poucos até o momento que tu percebe, ok, a minha vida depende disso, eu tô acostumado, eu gosto de pegar Uber, né, eu já falo, vou de Uber aí, ao invés de dizer vou de, sei lá, de táxi, você sabe, ou vou, né, pegar uma carona, a pessoa diz vou de Uber, e daí aí que eles enfiam a faca da merdificação, desculpa pela imagem mental, a faca de cocô. Sempre foi uma Netflix da vida, que começa oferecendo acesso e conveniência para o consumidor a preços baixíssimos e depois, em vez de melhorar o serviço, aumenta exponencialmente o preço porque eles já têm uma galera enorme que é cativa daquele ecossistema. Mas por que esse é o modelo de negócios do Xbox Game Pass? Para responder a isso, eu vejo motivo de resgatar um vídeo antigo aqui do canal pra, sim, ficar me repetindo, martelando um ponto que a gente já fez, porque imediatamente após o anúncio dessas mudanças aí no Game Pass, eu já vi a galera nas redes sociais e até mesmo no Discord do TVPH personalizando o problema, falando, nossa, a Microsoft é muito filha da puta, Xbox não liga pro consumidor, a Microsoft é pior do que a empresa tal. Esse vídeo aqui não é tão antigo quanto o outro que eu citei, esse aqui é de maio desse ano. Tem um tipo de papo complicadíssimo. Esse é o vídeo, nós temos um react a esse vídeo, tá aqui o vídeo aqui em cima. Quando eu tiver no canal isso aqui, eu vou botar aqui em cima o react que nós temos desse vídeo. Ficou muito, muito legal, eu ainda quero fazer uns shorts, né, um conteúdo de shorts desse vídeo aí, porque teve umas intervenções, modéstia à parte, que ficaram muito boas. Shioka Robota falou, engraçado falar de Microsoft agora, estudo na FATEC, ano passado a Microsoft quebrou de forma unilateral o acordo com o Centro Paulo Souza para fornecer pacote Office e espaço no OneDrive. Fornecer isso gratuito, eles começaram a cobrar ou eles só pararam de fornecer? Porque o que a gente viu em todas as universidades foi o Google e a Microsoft fazendo isso, né? Trazendo todo mundo durante a pandemia com ofertas gratuitas ou quase gratuitas de espaço e dessas ferramentas, e daí depois tirando isso ou aumentando o preço, né? E é exatamente isso. Tipo, só quem já teve o desespero de pensar assim, sei lá, olha, tem 100 GB de arquivos importantíssimos guardados aqui na nuvem, e eles dizem, não, beleza, tu pode continuar, mas agora tu tem que pagar X mensalmente com esses arquivos. E daí tu, tipo, tá, onde é que eu boto isso, tá ligado? E daí imagina isso num nível maior, que é de uma universidade que tava com vários teras, talvez, de arquivos. Isso é culpa da ganância. Isso é culpa de uma empresa específica. É culpa de
isso não é culpa de nada. Quer dizer, tem cada um a sua parcela de culpa, porque a gente mantém esse sistema rodando. A culpa é do sistema! O sistema tá quebrado. Dizer na internet, ficar bravinho com a empresa, falar mal de Nintendo, falar mal de Sony, falar mal de Microsoft, não é o suficiente. Isso é olhar pra árvore e pensar que você tá vendo a floresta, cara. Primeiro foi a Nintendo, depois a Sony, agora a Microsoft. Todas essas são empresas filhas da puta. Coincidência, né, cara? Todo mundo resolveu tirar 2025 pra ferrar com o consumidor. Se todo mundo tá fazendo uma coisa que eu não gosto, será que a culpa realmente é individualizada? Será que a culpa não tá em um outro lugar que tá incentivando esse tipo de comportamento? Se todo mundo tá fazendo isso com os gamers, é porque a culpa é dos gamers. A culpa é sua. Não. Esse vídeo eu não vou reagir muito a isso porque a gente fez um react a exatamente esses meus momentos. É capaz de eu falar a mesma coisa. Eu não lembro o que eu falei, né? Então eu vou só passar essa parte pra gente continuar aqui. Né? É fazer uma análise um pouquinho mais interessante do que simplesmente, eles são cuzões, eles são gananciosos. Cuções. São, mas todos são, sempre foram. Essas empresas estão imersas em um sistema em que elas têm capital aberto e o único jeito delas continuarem a crescer da maneira que as pessoas precisam que ela cresça, para elas continuarem recebendo investimento, é ter crescimento exponencial ano após ano. Não basta fazer sucesso e manter um nível de sucesso. A indústria dos games faz 20% mais dinheiro ano após ano desde o fim da pandemia do que ela fazia em 2019. Só que não é o suficiente, porque tem que fazer mais, tem que crescer, tem que sempre estar aumentando, dobrando, triplicando a meta, cara. Isso é insustentável, isso vale pra filme, isso vale pra jogos, isso vale pra música, vale pra qualquer uma dessas indústrias que estão sendo corroídas. A gente vai falar sobre isso aqui sempre que der, até ficar chato. E até ia dizer uma coisa, uma das coisas que eu penso muito é que assim, ele levanta muito bem esse ponto. O problema todo não é, as pessoas às vezes acham assim, mas as empresas pagam esses desenvolvedores, você joga esses jogos das empresas, aquela coisa, você vive no sistema e você não sei o quê. Não é que a gente não goste de jogos, não é que a gente não queira que ninguém financie os jogos, não é que a gente não queira, sabe, que essas coisas existam no mundo. O grande problema é que essa indústria, ela só funciona... Eu parei o PH num momento muito específico aqui. Ela só funciona realmente se gerar mais todo ano, se gerar mais lucro todo ano. E daí, junta isso muito com a crítica que eu faço da IA. A maneira que as empresas veem a IA é literalmente para casar com isso aqui que tá acontecendo. Nós precisamos de uma coisa que possa reproduzir 10 vezes mais a mesma coisa que tá nos dando dinheiro para continuar rodando o mercado e para a economia não implodir, tá ligado? Isso é o que é frustrante no capitalismo. Não é que assim, a economia vai implodir por causa de uma crise onde a gente vai ter falta de algum material, onde a gente vai ter falta de alguma coisa que as pessoas precisam para ter suas necessidades satisfeitas. O sistema pode implodir se a gente parar de crescer num ritmo aceleradíssimo que é insustentável para o meio ambiente, que é insustentável para a saúde mental das pessoas, que é insustentável para a paz mundial, por exemplo. Esse é o grande problema do capitalismo. E quando eu falo que a IA é uma coisa muito ruim e que eu odeio a tecnologia de IA, não é porque eu sou um ludista e eu quero que a tecnologia suma ou que eu odeio a tecnologia. É porque a tecnologia de IA que existe nesse mundo aqui é exatamente o que a OpenAI mostra com o Sora lá. Eles criaram uma rede social onde todos os vídeos são gerados por IA e eles querem que vocês vão lá e gerem mais vídeos de IA e fiquem vendo vídeos de IA que, de novo, não tem valor nenhum, não tem conexão real nenhuma. Talvez tenha a conexão de tipo, eu pensei em alguma coisa, eu quero ver essa coisa acontecer e tal, mas isso é o quê? Para continuar alimentando essa dinâmica de entrar na rede social, ver um vídeo, gerar um vídeo, usar o servidor da rede social para fazer isso e não para satisfazer qualquer tipo de desejo que eu tinha na minha cabeça. A gente tá milhares de níveis removidos sobre o que, sei lá, é ser humano, sobre as coisas que a gente gostaria, mesmo que isso seja definido socialmente, essa sociedade que tá definindo nossos desejos, nossas ações e o que a gente tem que fazer todo dia, né, para nos manter vivos e felizes, ela é totalmente doente. Então, a gente está completamente doente da cabeça, doente do meio ambiente, de todas essas coisas, e é isso que é revoltante, é isso que eu acho que o PH tá tentando dizer aqui. Como é que pode ser saudável uma indústria dos games se ela depende disso? Não quer dizer que a gente é contra os games, não quer dizer que, sabe, que a gente quer que os jogos desapareçam, a gente quer games fora dessa indústria, a gente quer jogos, a gente quer ver o que eles seriam fora desse sistema. E que nem, voltando pro vídeo do Leon, que a gente fez o react essa semana, né, do Leon e a Nilce, o Leon, ele meio que tá tentando dizer isso, gente, jogo é legal,
social. Então, se a gente conseguir gerar um engajamento social, né, um fato social das pessoas quererem jogar hoje o Witcher 3 e debater o Witcher 3 e se divertir com o que tem ali, a gente vai se divertir tanto quanto todos os outros novos lançamentos. Não tem uma grande diferença sobre essas coisas. Porém, a indústria ela precisa que a conversa cultural, que o hardware necessário, que o marketing todo trabalhe para que a gente só queira falar desses últimos produtos. E por isso que é tão frustrante esses canais de jogos e essas mídias de jogos que só ficam repetindo exatamente o que as empresas falam de uma maneira acrítica, e daí mesmo quando resolvem criticar ou ser rebeldes ou ser uma coisa contra a corrente, é aqueles canais reacionários de gamers que eles conseguem, né, dizer que a culpa é das mulheres, a lacração, as empresas estão tentando apelar para essas coisas e quem lacra não lucra e tal. E isso é que é bastante frustrante dessa indústria. Então, tipo, até o capitalismo é culpado pelos gamers reacionários, tá ligado? Os caras sabem que tem algo faltando, tem um buraco dentro da compreensão deles de mundo, tem uma dor que eles estão sentindo, né? Eles estão sangrando por dentro, mas a culpa não pode ser do sistema econômico, tá ligado? Não pode ser. Ela tem que estar em outro lugar, ela tem que estar na próxima minoria que eles acharem. O sistema que existe hoje força essas empresas a trabalharem por crescimento exponencial e infinito. E não dá pra acreditar que dá pra ter crescimento exponencial e infinito em uma realidade finita. É fisicamente impossível. Eu acho que o instinto nesse momento de muitas pessoas é ficar nesse papinho bunda de é porque tá a empresa, é porque é Nintendo, é porque é culpa da Nintendo, que foi a primeira a fazer isso, abriu as porteiras, as outras não. Cara, isso é insuficiente, cara. Se você tá de verdade indignado, você tem que prestar atenção no que tá acontecendo e você tem que direcionar a sua raiva pro verdadeiro culpado, pra raiz do problema. Se tem uma árvore que é um problema, o galho é parte do problema, a folha é parte do problema. Mas se você quer acabar com o problema de uma vez, você tem que tirar da raiz. Não adianta quebrar o galho. Vai nascer outro galho. Então, assim, reclamar de empresa específica é insuficiente. Você tem que ter coragem, tem que botar a cara a tapa, tem que ser radicalizado e entender que as coisas que a gente gosta não vão continuar existindo se a humanidade continuar nessa trajetória. E aqui entra... Eu fiz uma piadinha muito boa nesse momento no outro react, tá? Então, vocês têm que assistir o episódio anterior. Mas essa fala do PH é muito boa. E o que mais irrita, que eu acho que é o que ele tá irritado ali também, é essas pessoas que são fã de videogame, fã de empresa, e daí, tipo, a Nintendo, por exemplo, a Nintendo agora lançou o jogo novo do Pokémon, que, como eu acompanho muito o pessoal que faz os campeonatos de Pokémon, que faz batalha competitiva de Pokémon, esse tipo de coisa, eu tava meio hypado pra esse jogo. Por quê? Porque eles sempre vão mudar os builds dos Pokémon, vão botar os Pokémon novos, agora tem as Mega Evolução de volta, e daí eu vi que o jogo lançou, eu não tava pretendendo jogar, não tava pretendendo comprar, tava só pretendendo ver, assim, o que vai mudar no jogo e tal, esse tipo de coisa, e eu vi que o pessoal disse, cara, esse jogo, ele só tem um mapa, ele não tem como entrar dentro dos mapas, ele já tem DLC no dia 1, ele tem conteúdo online obrigatório pra conseguir algumas coisas. Eu tipo, pô, pode crer, todo jogo novo do Pokémon é uma baita decepção. E daí eu vejo o canal de gamer fazendo, haha, vocês... A Nintendo decepciona novamente, a Nintendo não sei o que é isso, sei lá, porque os caras são fã de Xbox, os caras são fã da Sony. Não, cara, sabe, isso é adoecedor pensar que os caras pensam assim, haha, muito legal ver a Nintendo se fudendo, mas não fala da minha loirinha, que é a Sony. A Sony ela é melhor no Brasil, não sei o que é. É estranho isso. Pra escolha de cada um de nós. A gente vai aceitar que é isso aí mesmo que a gente quer, não só pras coisas que a gente ama, mas também pro mundo como um todo, porque a gente não tem poder, a gente não consegue mudar nada. Ou a gente vai começar a apontar o dedo pra real causa do problema. E como eu disse naquele mesmo vídeo, isso não significa que é pra parar de reclamar de empresas específicas e de suas respectivas decisões. Só que pra solucionar o problema, é preciso ir além. Por que um jogo como Stardew Valley pode existir? Um jogo que, no momento da gravação desse vídeo, tá por R$18 no Steam, tem preço localizado, direto tem promoção, já recebeu perto de uma década de atualizações de conteúdo gratuitas, é amado por todo mundo e nunca botou na bunda do consumidor. Por que isso existe? Porque o Concerned Ape, o desenvolvedor, não tá atrás de crescimento exponencial infinito. Ele já fez dinheiro o suficiente. É claro que a escala de um dev indie para uma Microsoft é completamente diferente, mas de quem é a culpa disso? Foram as leis da física que forçaram a Microsoft a comprar metade da indústria? O mundo precisa mesmo de uma empresa do tamanho da Microsoft? Uma revolução seria legal, mas dá pra melhorar muito a situação da indústria, mesmo sem uma revolução. É só a gente começar a entender o macro e parar de ficar perdido
no micro. E eu me sinto na obrigação de terminar esse vídeo aqui com o mesmo mote otimista do TVPH de sempre. Por mais que a situação esteja terrível, por mais que, sei lá, tudo pareça estar pior a cada momento, a gente não vai parar de jogar videogame. A gente precisa parar pra pensar mais uma vez que videogame nunca foi tão fácil de acessar quanto hoje. Você pode jogar no seu celular, pode jogar em portáteis baratos, tem free-to-play a rodo, uma tonelada de jogo retrô que com certeza você nunca jogou e que quando você jogar você vai amar. Se divertir com o videogame, ninguém vai ficar sem. AAA lançamento é 0,01% dos jogos legais que tem por aí. Então, sem desespero, tá? Mas enfim, era isso que eu tinha pra dizer hoje sobre esse assunto aqui. Muito obrigado por acompanhar o TVPH. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e entrar em apoia.c/tvph para ajudar a financiar diretamente o trabalho. Até a próxima, turma. Tchau, tchau. Baita, muito bom o vídeo. E realmente, esse finalzinho é bom, tá? Eu gosto que ele fala assim, seria legal ter uma revolução, mas dentro do capitalismo a indústria podia ser um pouco melhor, que eu acho que realmente faz sentido isso, porque assim, eu sei que deve irritar um pessoal que diz assim, até gosto do que esse cara fala, mas a solução dele pra tudo é acabar com o capitalismo e tal, eu sou mais moderado e tal. Beleza, se você é mais moderado, tá? Por favor, fale para os canais gamers que ficam o dia inteiro achando qualquer tipo de motivo pra dizer que a indústria dos games tá horrível, que não é o capitalismo, pra eles dizerem, a gente precisa, né, de uma regulamentação melhor do capitalismo, a gente precisa fortalecer as pautas da classe trabalhadora para que a gente consiga, né, ter um mercado que represente mais, né, os trabalhadores que estão criando os jogos e menos as pessoas que estão ganhando dinheiro em cima desses trabalhadores. Tá, eu acho que não vai funcionar, eu não tô sugerindo um reformismo aqui só, mas o que eu tô querendo dizer é, parem de fazer os comunistas então serem as pessoas que estão mais corretas sobre as coisas. E eu tô contando o PH como comunista porque, né, o PH no outro vídeo, ele basicamente fez a Conceição Tavares, Maria da Conceição Tavares, mostrou o Capital ali e tal, né? Então eu sei qual é que é a tua, PH. Mas enfim, e a coisa de... Ainda tem videogame, isso é muito bom. Isso é o leonzismo cultural lá, né? Isso é... Isso eu ia dizer que é o trotskismo, mas isso não é, né? Porque quem não sabe, o Leon e Danilce, o nome dele é Leon mesmo por causa do Leon Trotsky, o pai dele era comunista. Várias pessoas botaram isso no comentário, eu já sabia também, tá, pessoal? Mas isso que o Leon tava dizendo, não, dá pra aproveitar jogos. O que eu acho que é uma boa é isso. Incentivem, então, o pessoal que curte jogos, que fala de jogos, mesmo que eles sejam antigos, que eles sejam indie, ajudem a indústria indie, ajudem as pessoas que estão criando os jogos, né? Dessa maneira fora da indústria AAA, e não tenham preconceito contra as pessoas. Tem aquela coisa muito assim de tipo, aquele cara não tem tal jogo, não tem o melhor videogame. Eu sinceramente não sei porque eu não sou mais uma criança, tá? Mas a indústria, quando a gente era criança, não sei se vocês lembram, ela botava, né, as crianças umas contra as outras nesse desejo de ter as coisas. Tem aquela propaganda famosa, era da tesoura, alguma coisa assim, que era a tesoura do Mickey, que a criança ficava dizendo, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. E isso é como o marketing tenta botar a gente um contra o outro também, né? A indústria tenta botar a gente um contra o outro. E lembrem também que um canal tipo Central Games, que tudo que eles fazem é falar os últimos lançamentos de jogos e odiar tudo e reclamar que é porque tem mulher, que é porque tem lacração, eles também estão fazendo marketing dos jogos. Eles também estão fazendo vocês, né, se vocês seguem, nem que seja pra ter raiva do que eles falam, ficar pautados por tudo que a indústria tá fazendo. Então a gente precisa, tipo, né, pelo menos a curto prazo, que nem o PH tava dizendo ali, como uma coisa mais reparativa pra curar a nossa alma, tentar fugir da indústria dessa maneira, criar nossas próprias comunidades, beleza? É isso aí, pessoal. Bom react, né? Acho que foi bom. Eu falei demais. E só pra acabar aqui, eu ia só chamar a atenção. O PH fez uma continuação desse vídeo, que nós não vamos fazer o react, que eu sempre leio a thumbnail, porque aqui nas minhas notas ele fica com esse YouTube e parece que ele tá dizendo, isso é uma casada, tá ligado? Isso é da casada? O PH tá olhando aí pra esposa de vocês, mas o título desse vídeo é Eu acionei o Xbox no Procon pelos aumentos do Game Pass, tá? E daí então dei uma olhada, ele literalmente, né, eu depois quando eu botar nas notas ou no vídeo ali, porque é um react, né, eu vou deixar esse link em algum lugar pra vocês, tem um momento que ele fala sobre isso e ele literalmente disse assim, não, falei com o advogado e a Xbox, né, disse, nós vamos botar um monte de jogo extra, umas coisas da Ubisoft pra vocês, mas vai dobrar o preço. Isso configuraria a venda casada, PH vai tentar aí fazer a boa por nós. Vocês acham que ele vai conseguir? Então é brabo, camarada, você é muito brabo. Valeu pelo canal, é a terceira vez que nós fazemos o react aqui, mais do que merecido.